Olá, queridos alunos, candidatos ao Enem e a vestibulares pelo país inteiro. Professor Marco Aurélio mais uma vez aqui, direto do Literacursos. E aí nós temos hoje aqui um papo literário na sequência da belíssima, da fantástica literatura trovadoresca, a primeira época medieval. Vejamos aqui o que temos. Galerinha, qual foi a literatura medieval? Como ela se comportou no Ocidente? Que elementos, que caminhos ela tomou? Então, primeiramente, é bom lembrar que essa literatura ocidental, essa literatura medieval europeia ocidental, ela vai percorrer outros caminhos bem distintos, não tanto assim, mas diferentes um pouco da tradição clássica. Então, não podemos esquecer que vai perdurar aí pelo século IX ao século X o reinado do grande Carlos Magnus e os 12 pares de França, que vai ser assunto das novelas de cavalaria do período, tá? E por esse momento é exatamente um instante, o período secular das grandes invasões dos bárbaros por toda a Europa. E nesse contexto das invasões, o cavaleiro medieval, a cavalaria vai exercer um papel primordial, fundamental dentro dessa realidade do feudalismo medieval. Olha o que nos diz aí, o que nos ensina o crítico literário, o professor Segismundo Spina. Spina coloca que a cavalaria, como organização paramilitar e complementar do feudalismo, tornou-se a expressão combativa, guerreira, moral e religiosa dessa sociedade. Então a cavalaria era a entidade, era a instituição de maior nome nesse período, por conta exatamente do contexto histórico das invasões bárbaras em todos os reinos europeus. Mas daí à frente, a partir do século X ao século XII, você vai ter o período das invasões bárbaras superados. E aí o que acontece? Essa cavalaria de importância vital para o feudo, ela perde meio que sua importância porque não há mais o que combater. Então se faz necessário ter um novo papel, colocar-se um novo papel para o cavaleiro medieval. Então, com o declínio da importância desse elemento social primordial dentro do contexto do feudalismo, é preciso que se deem agora novos papéis sociais a esse cavaleiro. E aí, como eles não têm onde combater, né, não tem mais porquê, acabaram as grandes invasões bárbaras, então eles vão se sentir mais acomodados em suas casas. E aí esses homens valorosos não podem ficar sem esse papel de destaque na sociedade portuguesa do período. E aí, a partir desse século X ao século XII, você vai ter uma nova organização da vida nos castelos feudais. Então, qual seria essa nova organização, galera? Os salões vão ser o polo efusivo da efervescência desse povo, desses nobres, da aristocracia e de todo o convívio de quem vivia dentro dos chamados burgos das cidades. E aí sai de cena o cavaleiro medieval e entra quem? A dama, que passa a ser o centro das atenções, tá? Elas passam a ter um destaque, passam a ser cortejadas como ponto central dessa convivência nos castelos, tá? Enquanto isso, os filhos dessa nobreza vão ter toda uma educação refinadíssima. As crianças e adolescentes com aprendizados sobre artes, as mais variadas, da arte da pintura, a arte musical, tá, que está começando a florir, tá? E há uma verdadeira revigoração da arte e da literatura nesse período, tá certo? Então você vai ter aí um momento de grande efervescência cultural dentro dos castelos. E aí o país que vai ter destaque mais uma vez nesse cenário, gente, é a França. A França, o Portugal, vai trazer desse contexto francês, tá? Dessa realidade de arte,
de estética, de literatura da França, as suas influências. E aí nós temos duas influências nessa literatura de nascente. A primeira vem do norte da França, dos trovadores do norte, né? Que eram canções, que eram textos com inspiração mais de guerra. E daí vem as famosas canções de gestas, que serão trabalhadas na cavalaria, nas novelas de cavalaria, tá? Dentro desse período medieval. E aí, nessa literatura, nesses poemas, a mulher não representa assim a predominância, não é protagonista, porque as coisas são mais voltadas, os temas são mais voltados para o cenário belicoso da guerra. Já no sul da França, tá, que vai ter um declínio do feudo um pouquinho mais tardio, você vai ter uma lírica mais sofisticada, tá? Você vai ter aí os temas amorosos, os temas femininos como elemento central dessa poesia, e é daí que vem as nossas cantigas. Então, como é que é essa relação, galera? Como é que essa poesia medieval começa a surgir, como é que ela vai ser trabalhada dentro dessa realidade? Então você tem a realidade dos mosteiros, das abadias, tá? Onde circulavam os textos religiosos em latim. Era proibido ter em casa bíblias na língua vernácula, tá? Ou seja, na língua do país de origem. Então, Portugal, você não tem a Bíblia em português, você tem a Bíblias em latim, os textos em latim. Enquanto isso, nos castelos, a literatura começa a ser trabalhada de maneira oral. Em vez da escrita dos mosteiros, é a literatura que vai chegar até nós, como vai dizer, como vai nos lembrar o saudosíssimo Ariano Suassuna. Essa cultura que nós temos aqui no Nordeste, essa linda cultura do folclore nordestino, do embolador de coco, do repentista, do violeiro, do cordelista, ela veio de Caravelas. Então essa literatura vai circular para o deleite, para o prazer, a diversão dos homens e das mulheres da nobreza, e também, claro, para legitimar o novo papel social dos cavaleiros, digamos assim, meio que desempregados. Não tanto, mas meio que sem funções. Tá bem? E aí, galera, essa relação dentro desses ambientes da nobreza é marcada pelo papel da vassalagem. E essa vassalagem, ela tem uma dupla conotação bem interessante. É uma espécie de código da cavalaria. E esse código, ele se transfere da vida paramilitar para a vida amorosa. Então, essa mesma servidão que o servo, que o vassalo tem ao senhor feudal, e o senhor feudal tem para com Deus, o trovador, que é o autor dessas composições, terá essa mesma postura de submissão, de subserviência à sua amada. Tá? Isso em se tratando das poesias medievais, dos textos líricos medievais. E essa relação do trovador submisso à sua amada, por quem ele está apaixonado, é a mesma relação que o cavaleiro tem para com a sua donzela, para com a sua dama, lá nas novelas de cavalaria. É o pajem, passa a ser uma espécie de pajem, tá bem? Então essa imagem aqui, ela ilustra bem essa questão da vassalagem amorosa, tá? E outro código muito interessante é o amor cortês, a cortesia, o fin amour do francês, tá? Quais são as regras do amor cortês? Olha só que coisa. O amor sempre abandona o domicílio da avareza. Como interpreta isso? O avarento não ama. O amor é uma dádiva. O amor é solícito. O amor é compartilhado. Não é mesquinho. A conquista fácil torna o amor sem valor. A conquista difícil dá-lhe apreço. Então, aquele aspecto... Olha de onde é que vem isso, hein? A mulher tem que se valorizar mesmo. Tá? O amante, olha que coisa engraçada, o amante deve empalidecer em presença da amada. Seria uma demonstração da reação do apaixonado. Empalidecer, mudar de cor ao ver a amada. Só a virtude torna alguém digno de ser amado. Vejam que essas qualidades, gente, esses códigos, eles são dirigidos, eles são preconizados por uma posição, por uma atitude, né, sempre de grandeza, de nobreza de caráter.
Quem é atormentado por cuidados de amor, come menos e dorme pouco. É a coita do amor, é o sofrimento amoroso, né? E aí, gente, quais são as cantigas líricas? Nós vamos tratar hoje, primeiramente, das cantigas líricas trovadorescas, das cantigas de amigo. Lembrando que essa palavrinha amigo, ainda hoje em Portugal, se tem como namorado, amante. Então, quais são as marcas dessa cantiga de amigo? Primeiro, elas têm origem ibérica. Elas são bem mais antigas do que as de amor, tá? Enquanto as cantigas de amor têm origem provençal, as cantigas de amigo vêm da mesma região de Portugal, tá certo? E de Espanha. O ambiente dessas canções é o ambiente da fazenda, do sítio, é um ambiente rural. No texto dessas cantigas, o trovador se reveste do papel de mulher que lamenta a ausência do namorado, do amante, do amigo. Essas ausências podem ser ausências mais ou menos curtas, uma caçada em companhia de vários grupos, que vai durar dias, tá? Ou podem ser ausências de meses e anos, quando eles vão combater nas guerras. Há sempre um motivo para essa ausência. Então a mulher sofre a ausência desse namorado, tá? E há outros temas, tá certo? E aí você teria essa questão da saudade, claro, é o principal tema, mas também há relatos, há quadros da vida cotidiana, a vaidade da mulher de saber-se bela, cantada, claro, pela voz do trovador que se faz passar, fingimento poético, como mulher. E encontros fortuitos, encontros, né, não esperados com o namorado, tá? As festinhas dadas nesse ambiente campesino, tá? E aí não é só a mulher e o namorado que são partes dessa cena. Vocês têm aí a donzela, vocês têm o amante, vocês têm também a mãe, geralmente a mãe da donzela, a quem o namorado vai pedir a mão, as amigas que fazem, né, o tititi, a conversa, né, entre os namorados, as damas de companhia para aconselhar, e também um elemento que vai ser explorado mais à frente na literatura romântica, a natureza como cenário desse idílio amoroso, tá bem? E muitas vezes como confidente, porque o poeta vai se dirigir à natureza, às flores do verde ramo, às flores do verde pinho, né? Então você teria um apóstrofe, que é a invocação de elementos da natureza ou elementos divinos. É uma figura de pensamento. E aí você vai ter nessas cantigas de amigo um tom mais otimista, um tom mais positivo, uma esperança de que esse namoro possa dar certo. E essa relação expressa no texto, ela não é abstrata, não é uma relação impossível, é uma relação consolidada muitas vezes, que pode se tornar real, com um final feliz para ambos, tá bem? E aí no aspecto formal, galerinha, as cantigas de amigo diferenciam-se das cantigas de amor. Primeiro, o eu lírico da canção, o enunciador é feminino. A voz que fala é uma mulher. Quem compôs foi um trovador. Mulheres não compunham nessa época, tá bem? Mas quem fala, para você que está lendo o texto, é uma voz feminina. Há um tratamento informal, próximo, coloquial. Meu amigo, meu amado, ai Deus, cadê meu amado? Né? E ela tem, falando a questão estrutural, ela é mais bem estruturada formalmente, com os recursos de versificação. Estrofação regular, divisão em estrofes, refrão ou estribilho, como se chama, paralelismos, um paralelismo especial que é chamado leix-apprend ou deixa e toma, é quando a expressão que termina um verso é a mesma expressão que inicia o verso posterior. Então há um jogo de retomada que amarra o texto e dá um brilho especial para essas cantigas. E a métrica, que é a métrica medieval, a medida velha das redondilhas, os versos de 5 sílabas ou os versos de 7 sílabas. E quais seriam os ambientes dessas cantigas, gente? Das cantigas de amigo? Inspiração campesina. Então nós temos aí, de acordo com a ambientação, nós temos essa questão aí. Encontro dos namorados é uma fonte. Então nessa fonte, nesse regato, ela vai para lá lamentar a ausência desse amado, tá? E que partiu para a guerra ou que ele fez promessas e não voltou para cumprir a promessa de uma realização feliz, né, desse namoro. Há também as cantigas de ambientação doméstica. A moça aguardando o namorado vir pedir a mão, né, em casamento, pedir a mãe aos pais.
e algumas cantigas adaptadas para a corte, já que o ambiente é campesino. O trovador assume o papel feminino e expressa o lamento dessa donzela pela ausência, tá? Então há essas três ambientações e existe uma classificação que vai de acordo com a temática das cantigas, tá? Então são romarias, quando se trata, daí a expressão, né, religiosa, a finalidade dessas canções são religiosas mesmo. A moça convidando o namorado para ir ao santuário ou a uma peregrinação. As bailias ou bailadas, que são os temas, quando a temática do texto é ligada à dança, aos bailes, às festas. As barcarolas, que muitos escritos chamam marinhas, são temas ligados ao mar ou à vida litorânea, né? As albas ou alvas ou alvoradas são canções que se dão ao amanhecer, após uma noite prazerosa de amor. E há um tipo menos citado nos livros, que são as serranilhas. É quando a menina, a donzela, ela é uma moça das serras, não só do campo, mas habita os montes. Muito bonita essa relação. E aí, galerinha, nós temos aqui uma representação, que eu vou tentar colocar aqui para vocês, que é de uma interpretação linda, feita por uma cantora lírica portuguesa, tá? Madalena de Alfonso, interpretando Flores do Verde Pino, do rei trovador Dom Diniz. Então vejamos aqui se eu consigo passar para vocês a audição dessa linda canção. Belíssima a voz, a melodia. Então, meus queridos, ficamos por aqui nesse papo literário sobre poesia trovadoresca. Visitem o canal Literacurso no YouTube. Se puderem, se quiserem, evidentemente se inscrevam. Clica lá, dá o seu like, tá? E até a próxima conversa, o próximo bate-papo, na sequência da literatura trovadoresca. Ok? Até lá!